Hildegard de Bingen. Eu sou Hildegard de Bingen. Irmãos e irmãs em Cristo, comunguemos. Eu venho a vocês, neste dia, trazendo a vibração do fogo e do triângulo do fogo. Eu venho falar-lhes das virtudes do silêncio e permitam-me declamar o que é o silêncio. O silêncio de que falo não é o silêncio exterior, mas o silêncio interior. Esse silêncio no qual não existem nem visões, nem nada mais que possa desviar-nos, por si só, do silêncio. O silêncio é vacuidade, o silêncio é evidência, o silêncio é o lugar no qual pode eclodir a verdade. Então, é claro, o silêncio exterior nada é para obter o silêncio interior. Fazer cessar os barulhos externos não basta para estabelecer o silêncio. Estabelecer o silêncio é estar vazio de pensamentos, vazio de desejos, vazio de emoções, vazio de história e vazio de qualquer antecipação. Esse silêncio interior é o silêncio da alma em curso de dissolução, em curso de desaparecimento. O silêncio, que aparece como vazio para a pessoa, é plenitude para Cristo. O silêncio é, de algum modo, o que permite ouvir o canto do coração, que não é outro que não o canto do êxtase ao qual eu os convido, através do que eu mesma recebi há muito tempo, em minha encarnação. No silêncio revela-se a música das esferas e o coro dos anjos. No silêncio a esse mundo, no silêncio de reivindicação a esse mundo encontra-se a paz. O silêncio é evidência e paz. O silêncio é paciência e resignação. O silêncio é o âmbito atemporal do que é sempre, de toda a eternidade. O silêncio é como a superfície da água de um lago que é penetrado pela luz e os raios do sol, sem fazer ondas, sem fazer barulho e sem reagir. O silêncio é esse momento que prepara a passagem do efêmero à eternidade. Ver claramente, quer seja com a visão do coração ou a visão dos olhos de carne, não faz diferença alguma. Para ver claramente, é preciso que haja silêncio, ou seja, o que é visto, o que quer que seja visto, não pode ser, de maneira alguma, perturbado por qualquer manifestação que seja, por qualquer interpelação que seja e qualquer projeção que seja. O silêncio estabelece a paz, e é uma necessidade, no momento de toda mudança, de toda transformação e de toda transcendência. O silêncio está fora do tempo, e não pode ser encontrado no tempo comum de sua vida, mas, bem mais, quaisquer que sejam suas atividades nesse mundo, o instante em que isso se faz sem sua intervenção e sem sua participação. O silêncio é o esposo da graça. O silêncio é o canto do amor. O silêncio é a plenitude de sua presença, ampliada por sua própria ausência. O silêncio é a antecâmara, também, da criação, a fonte da emergência do curso de vida e do amor. O silêncio é um canto silencioso, um canto que não faz barulho, mas um canto que põe em ressonância e em acordo todo o princípio de dualidade. O silêncio permite, também, não interferir, por qualquer componente que seja, do que vocês são nesse mundo sobre o que vocês são, em verdade. O silêncio acompanha a paz, o contentamento e o amor. O silêncio aparece a partir do instante em que sua pequenez e sua ignorância nesse mundo sejam, realmente, vividas e compreendidas, tanto com o intelecto como com a vivência do coração. O silêncio é o reino da pureza e da transparência porque, quando há silêncio, nada pode ser parado, nada pode ser modificado e tudo é perfeito. Estar no silêncio assinala, em você, de maneira indelével, o fim de toda busca, como de toda a esperança, porque não há o que esperar no que já está presente, há apenas que vivê-lo. O silêncio não porta qualquer olhar nem qualquer julgamento nesse mundo, mas permite impregnar-se dos mundos da verdade. É nos espaços de meus silêncios porque, mesmo para mim, a oração fervorosa é, antes de tudo, um silêncio, antes de ser um pedido, e é nesse silêncio, nesse estado de ignorância, nesse estado no qual eu me dissolvi em meu esposo bem-amado, que o conhecimento autêntico pode fluir como livro aberto, sem esforço, sem reflexão e sem alteração. O silêncio é o tempo no qual se realiza a alquimia sublime da obra no branco, que os conduz a essa brancura imaculada, na qual toda diferenciação está ausente, porque amor é a única coisa divisível e que está por trás de todo o resto. O silêncio conduz ao êxtase e, depois, o silêncio conduz ao êxtase e, em seguida, o silêncio os conduz à sua existência, à sua eternidade. O silêncio é a ausência de reação ao que é vivido nesse corpo. O silêncio é uma união de liberdade com a liberdade.
O silêncio no interior, procurado em primeiro lugar, isola-os inteiramente do barulho exterior e coloca-os em contato com o íntimo da vida e a essência da vida. O silêncio revela a graça. O silêncio os faz passar do êxtase ao íntase, do íntase ao casamento e do casamento ao desaparecimento na ilusão. O silêncio torna você presente a si mesmo e, sobretudo, presente a ele. O silêncio é viver sem história, sem passado e sem futuro. O silêncio concorre para fazê-lo descobrir a eternidade do instante presente. O silêncio pacifica o coração, se ele estava agitado, o silêncio encontra a voz do coração. O silêncio permite, enfim, ao amor verdadeiro, não, unicamente, fluir de você, mas ser você. O silêncio é o atributo da morada de paz suprema. O silêncio é a marca da compaixão, do amor verdadeiro, da comunhão e da fusão autênticas. O silêncio não é, unicamente, a oposição ao barulho, em um âmbito de dualidade. O silêncio é o representante da unidade em ação, em sua presença e em seu ser. O silêncio é alegria. O silêncio é a relação direta entre os diferentes componentes, ao mesmo tempo, desse mundo e fora desse mundo, que os compõem. O silêncio regula-se por si só, tanto a carne como a energia da carne, como a energia de seus planos sutis. O silêncio é um bálsamo quando o coração sofre. Nós, humanos, temos tendência a considerar que exprimir o sofrimento escoa-o, não é nada disso. A expressão reforça o sofrimento, o silêncio digere e transmuta o sofrimento. No silêncio não há lugar para qualquer fogo, a não ser a resistência da alma ou do corpo. Quando o silêncio está aí, há paz e há, também, concordância entre a existência e o corpo de carne. O silêncio é florescimento, revelação da verdade, visto em todas as suas facetas, na mesma verdade. O silêncio é a dinâmica do espírito. O silêncio permite ao Espírito Santo ancorar-se no mais profundo de sua carne, ao seu ser emergir, nessa perfeição. O silêncio é a prova de que você parou de girar em círculos nas vicissitudes desse mundo. O silêncio é, portanto, evidência da unidade, mas esse silêncio, eu repito, não é o silêncio das palavras, mas, sim, o silêncio interior, no qual nenhuma ideia, nenhum pensamento, nenhum elemento pertencente ao conhecido pode tocar ou emergir da consciência. O silêncio é, portanto, consciência pura. O silêncio é felicidade. O silêncio é o lugar no qual se tem a nova trindade. Estar em silêncio concorre para sua aproximação do não-ser, do absoluto, do grande todo. É do silêncio que se elabora toda a criação, toda a recriação e toda a transformação. O silêncio substitui, de maneira formal, a ação/reação pela ação de graça. O silêncio põe em evidência que, no interior da seu ser efêmero, pode destacar, iluminar o que pode estar escondido em uma história, em um sofrimento, qualquer que seja. O silêncio é o ponto de equilíbrio entre o efêmero e o eterno. Ele concorre, portanto, para esse ponto de equilíbrio, na passagem. O silêncio é a quiescência à verdade, a quiescência à eternidade e desaparecimento de toda dualidade. O silêncio é, de algum modo, o amor em ação e em manifestação nesse mundo, aí, onde você colocou os pés. O silêncio cresce, em vocês, progressivamente à medida que vocês se apagam como pessoa e aparecem como soberano integral reunificado na verdade do ser, de sua dimensão de filho ardente do sol. O silêncio é desvendamento da pureza do amor e da essencialidade do amor. Estar em silêncio é, também, olhar-se a si mesmo, não na algazarra do que você dá a ver ao mundo, em suas aparências, funções e papéis, mas, bem mais, o ser que você é quando está despojado ou você despojou a si mesmo de tudo isso. Ninguém pode penetrar o reino dos céus, disse Christ, se não volta a tornar-se como uma criança. A criança vive a espontaneidade, tanto da exuberância como do silêncio, por sua posição de criança. Se você faz calar, apenas o tempo de uma respiração, todos os barulhos interiores, então, revela-se, inteiramente, a magnificência do contentamento de amor, do êxtase do íntase e da união mística. Essa união mística que é o mistério dos mistérios, que permite viver como um torna-se dois e como dois torna-se um. O silêncio é o ritmo de seu coração, que alterna dois tempos para mostrar apenas um tempo. O silêncio é respiração, respiração do ritmo da vida. O silêncio, você é meu refúgio de paz. O silêncio, você é a certeza do que eu sou. O silêncio é a evidência do amor.
O silêncio, você é o guardião de meus males e o guardião de meus erros, porque no silêncio tudo é visto. O ser que você é como todos os jogos na superfície desse mundo. O silêncio é, portanto, a evidência da paz, a evidência do amor, a evidência da união, a evidência da liberdade. Você pode estar no silêncio mesmo falando, mesmo cantando, a partir do instante em que ele é espontâneo, a partir do instante em que as esferas da criação exprimem-se, mesmo nesse mundo. Qualquer que seja a arte ou a técnica, ela é ampliada pelo silêncio. Estar no silêncio interior é desaparecer para o si, desaparecer para o ego e aparecer na majestade de Cristo. O silêncio é o contrário da agitação e da exuberância. O silêncio permite colocar os atos e ampliar o que você faz, se você o faz nesse silêncio. O silêncio é, enfim, liberdade, liberdade de criação, liberdade de conhecimento direto. O silêncio é liberdade total porque ele nos levará, sempre, à evidência do coração que vem fazer calar as veleidades de dualidade, as veleidades do que é limitado e que não quer desaparecer. O silêncio é a arma mais perfeita do amor, porque o silêncio faz render as armas a toda resistência e a toda contradição. O silêncio concorre para a verdade, porque a verdade apenas pode exprimir-se quando há silêncio. O silêncio é, também, antecâmara da dissolução do efêmero, do desaparecimento da alma e da revelação do espírito e do conjunto da consciência que os constitui, no conjunto de planos e dimensões. O silêncio torna fácil o que aparece como difícil. Então, a questão que você deve colocar-se a si mesmo e a ninguém mais: você está no silêncio, qualquer que seja o barulho do mundo, quaisquer que sejam as contradições desse mundo e quaisquer que sejam suas próprias contradições? O silêncio é, também, a evidência de sua própria correção. Estar no silêncio, viver o silêncio interior é mostrar e demonstrar-se, a si mesmo, sua aptidão ao abandono, sua aptidão à própria passagem, aquela da porta estreita, como aquela do que vocês nomeiam a morte. O silêncio é a capitulação do ego e do que é limitado, porque o silêncio cria as condições de todos os possíveis. O silêncio permite-lhe, enfim, estar em acordo com sua própria vida e seu desenvolvimento. O silêncio permite fazer cessar, justamente, a interrogação sobre o futuro porque, no silêncio, ele já veio e não deixa mais lugar para qualquer outra possibilidade que não aquela que é a sua. O silêncio permite, enfim, tanto a luz quanto a vitalidade, circular livremente no espaço do templo interior como no espaço de toda a carne que os compõe. O silêncio é, enfim, a cura e a restauração da felicidade. Então, minhas irmãs e meus irmãos, permaneçamos juntos nesse silêncio interior que eu acompanharei com o silêncio de minhas palavras, para que a presença seja nua inteira. Agora. No silêncio interior, a luz branca é onipresente, ela preenche tudo e preenche vocês da evidência de quem vocês são. No silêncio no qual emerge a luz branca que preenche tudo, dissolvem-se todos os contrários e todos os opostos na mesma felicidade de Cristo. Assim, nesse silêncio e nessa brancura, eu permaneço com vocês. Assim, nesse silêncio, o fogo do amor pode abrasar o espírito, que é, ele próprio, fogo de abrasamento. Mas esse fogo não morre e não queima, ele é como um leite ou um mel que apazigua o que deve sê-lo. Até logo, eu sou Hildegard de Bingen. Transmitido por Cassandra do Brasil. Mensagem atemporal.